Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Sob patrocínio da RB Marketing Político, estamos começando o programa Direito do Povo, que visa esclarecer a dúvida que quem nos segue pelos meios de mídia social fazem durante o programa. O programa é ao vivo, por isso então aproveitem o tempo para mandar as suas dúvidas. Se a dúvida for muito complicada, eu darei a resposta na semana seguinte, ou então podem mandar um WhatsApp para o telefone que está aparecendo aí na tela de vocês, 989512198. E qualquer dúvida que puder ser esclarecida por WhatsApp, a gente responde com toda satisfação. E também, se a questão for mais complicada, podemos agendar uma consulta online ou uma consulta presencial, dependendo de onde você estiver. Tá bem? Semana passada tivemos uma audiência bastante significativa, a meu ver. Eu, sinceramente, não esperava tanto, mas o CEO da RB Marketing Jurídico me garantiu que teve bastante aceitação o programa, bastante visualização, bastante segmentos, e hoje estamos com mais de 1 milhão de seguidores. Imaginem vocês, foi uma grata surpresa para mim. Muito obrigado a quem está nos seguindo, muito obrigado a quem nos assiste hoje, e pretendemos esclarecer o tanto mais e tanto melhor possível todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Infelizmente, a semana passada não conseguimos visualizar todas as perguntas que nos foram enviadas, né? Hoje vamos tentar responder algumas delas, que a produção já está separando para nos colocar, e enfim, é isso. Também me entraram em contato comigo pelo WhatsApp durante a semana para que eu estabelecesse uma dúvida de qual a diferença entre a regularização fundiária que as prefeituras têm feito hoje e o uso capião. São coisas absolutamente distintas. A regularização fundiária é uma lei que foi promulgada em 2017, que visa dar regularidade a um sem número de imóveis irregulares, principalmente nas periferias das cidades, né? Imóveis cujos proprietários têm apenas um contrato de compra e venda. Muitas vezes contrato de compra e venda já é de um vendedor que, por sua vez, também comprou por contrato de compra e venda, enfim. Na realidade, a minha casa, muitos deles têm até escritura de compra e venda, mas não tem registro. E muitas vezes nem consegue o registro, né? Porque esta propriedade, muito provavelmente, é proveniente de um loteamento clandestino, iniciado muito tempo atrás, e hoje virou área urbana de um município, né? Na periferia de São Paulo nós temos vários municípios onde acontecem todos esses problemas na hora de tentar registrar sua propriedade no cartório de registro de imóveis. O cartório simplesmente diz que não cabe registro porque o imóvel dele provém de uma área maior, não sabe quem é o proprietário, etc, etc. Quando a propriedade é pequena, é urbana, está na área periférica do município, a prefeitura pode regularizar, dar regularização fundiária a este imóvel e dar a tão sonhada propriedade para a pessoa, né? O registro, uma escritura devidamente registrada para o dono, né? É um processo administrativo, processo que corre perante a prefeitura com coleta de documentos, mas quase que exige a mesma documentação que uma ação de usucapião.
Então, muitas vezes, dependendo da agilidade da prefeitura, compensa mais ingressar com uma ação judicial de uso capião do que propriamente com o pedido de regularização de imóveis, né, na prefeitura. Muitas prefeituras de 2017 para cá, já lá se vão 6 anos, né? E muitas prefeituras fizeram mutirão, dando título de propriedade e regularização de seus imóveis para a área periférica de vários. Isso aconteceu em vários municípios, né? Eu posso falar por experiência própria que aqui no Embu das Artes, no município de Embu das Artes, a prefeitura fez um mutirão e deu escritura com registro para várias moradias, vários imóveis na área periférica da cidade. Isso aconteceu também em outras áreas da Grande São Paulo, em outras cidades da Grande São Paulo. Basta que o prefeito tenha boa vontade e basta que a prefeitura tenha um departamento de regularização fundiária especializado no assunto, né? Muitas são as prefeituras, no entanto, que ainda nem sequer conhecem esta lei ou têm um departamento de regularização fundiária, né? São vários os municípios. Eu conheço um município lá entre São Paulo e São Bernardo do Campo, que somente agora, no ano de 2023, é que inaugurou um departamento de regularização fundiária que está sendo dirigido por um colega meu, advogado, muito querido, Dr. Ronan, que estava implantando a regularização fundiária no município de Diadema. Está implantando a regularização fundiária no município de Diadema, o que é bastante salutar. Mas veja, uma cidade como Diadema, que é enorme, que tem uma população muito grande, somente 6 anos depois da promulgação da lei é que se preocupa em ter um departamento de regularização fundiária. Espero eu tenho certeza que o Dr. Ronan está fazendo um excelente trabalho e está dando a máxima agilidade para regularizar as propriedades daqueles que pedem, né? Enfim, mas essa dúvida me mandaram, espero ter esclarecido isso, tá certo? Então, podemos agora iniciar, caso a produção já tenha... Enfim, estamos lá. Na primeira pergunta, Henrique Dias, boa noite, Dr. Paulo, parabéns pela ótima programação, muito obrigado. No caso de pensão alimentícia, quando o pai tem redução do salário, daria para baixar o valor da pensão também? Sim, Henrique. A lei de alimentos diz o seguinte, que quando houver alteração das condições financeiras, tanto do alimentado como do alimentante, a pensão alimentícia pode ser, os alimentos, né? Tecnicamente a gente chama de alimentos, podem ser alterados, para mais ou para menos, dependendo da circunstância. Então, Henrique, o que você tem que fazer é procurar um advogado, ingressar na justiça no mesmo processo aonde foi fixado o valor dos alimentos e pedir a redução, tendo em vista a redução salarial que você tem experimentado por esses tempos, tá certo? Então, é possível sim. Não só é possível, como é bastante salutar para que você faça isso, porque afinal não se compreende uns alimentos na ordem aí de 50% do que você ganhe, por exemplo, né? Tem muitos casos, são milhares de casos como esse. Pessoa quando se separa e quando o juiz fixa alimentos, pode estar numa condição bacana, digamos assim, não, está ganhando 5 mil por mês. Então ele aceita pagar 20% disso, 30% disso, normal é que o juiz fixe em 30%, tá certo? Mas desde que isso não comprometa a sua sobrevivência. Tá claro? Lúcia Muso, boa noite, Lúcia. Boa noite, Dr. Paulo, seja bem-vindo à Cidade Ativa Online. Abraços a todos.
Muito obrigado, Lúcia. Boa noite para você também. Obrigado aí pela lembrança, obrigado por estar nos seguindo. Tá certo? Então, assim, voltando ao tema alimentos, é bastante comum isso. A pessoa fica desempregada, a pessoa tem diminuição de salário, muitas vezes muda de emprego e aquele que ganhava, sei lá, 5 mil reais, passa a ganhar 2.500, 2.000, né? E o melhor é que na justiça não se fixe valor. São muitas as sentenças que fixam um valor para os alimentos, muitas vezes corrigido pelo salário mínimo, ou fixa em salários mínimos, um salário mínimo, meio salário mínimo, um salário mínimo e meio e tal. O melhor, que eu indico sempre aos advogados e peço sempre ao juiz, em casos como esse, é que o juiz fixe um percentual limítrofe de 30% sobre os rendimentos do alimentante. Isto é melhor fazer dessa forma para que não haja surpresa. E sempre tomando cuidado, o alimentante, de avisar o juiz que ele ficou desempregado, tá certo? E pagar o que puder. Porque se é verdade que o alimentante precisa sobreviver, também é verdade que o alimentado precisa dos alimentos, muitas vezes até para poder botar comida na mesa. A questão é dividir, né? Quem pede alimentos é porque precisa enfim, porque se não precisasse ou não pediria, ou cabe ao alimentante provar que a pessoa não precisa, então deveria cessar os alimentos, tá certo? Bruno de Lúcio, grande Dr. Paulo, boa noite. No caso de muro na divisória do terreno, quem tem direito? Em que sentido, né? Assim, se o muro pertence a determinada propriedade, esse muro é divisório, quem tem que cuidar do muro é o dono do muro, tá certo? Quem tem direito sobre este muro é o dono do muro que construiu o muro. Como ele serve de divisória, cabe ao vizinho deixar de promover obras que atentem contra a integridade desse muro. Por exemplo, eu dou um exemplo aí, muitas são as obras de prédios, né? Quando o prédio está fazendo aquela fundação com máquina, com ferro no solo, enfim, muitas vezes promove rachaduras nos imóveis vizinhos. E o muro muitas vezes é o primeiro que cai. A construtora ou o vizinho, causador do dano ao muro ou à propriedade do vizinho, tem que indenizar, tem que reparar o dano, tá certo? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. E a título de curiosidade, existe na justiça também uma ação que chama-se nunciação de obra nova. O que é isso? Muitas vezes a pessoa constrói um sobradão, né, que acaba tirando o sol da propriedade vizinha. Isso também não pode, tá certo? Vamos lá. Manuela Siqueira, boa noite, Dr. Paulo. Então posso contratar o senhor para conseguir minha cidadania no Brasil. Beijos de Angola. Ô, Manuela, que bom que você me deu o retorno. Olha, eu pesquisei isso com a nossa especialista em cidadania lá do escritório. Como eu falei, nós temos uma e ela disse o seguinte, que é melhor que você consiga a cidadania no Brasil contratando um advogado aqui no Brasil. Agora, você vai precisar, caso você more em Angola, você vai precisar de alguém em Angola que te auxilie a conseguir os documentos que o Brasil pede nesses casos. Se você morar no Brasil, basta entrar em contato com o telefone que está aparecendo constantemente nessa tela, pelo WhatsApp, manda o WhatsApp e meu nome que eu encaminho para nosso especialista em cidadania. Tá bom, Manuela? Que bom que você retornou. Eu pesquisei sim, eu não esqueci não do teu caso, tá bom? Agora, o mais importante é saber se você mora no Brasil ou em Angola. Desculpe... É Dr. Paulo. Hã?
Ah, tinha escrito errado o meu nome, não tem problema não. Imagina, tá desculpada, Lúcia. Obrigado novamente pela lembrança. Neuza Fortunato, boa noite, doutor. Eu me divorciei e fiquei com a casa, usufruto meu e dos filhos. Eu tenho que dividir o aluguel com meus filhos. Eu posso entrar com pedido de pensão alimentícia, pois não posso trabalhar devido a uma doença crônica. Pode sim. Pode pedir pensão para os seus filhos e um bom começo é pedir ao juiz para que cesse a divisão dos aluguéis, caso o aluguel seja suficiente para que você se mantenha, Neuza. Caso isso não aconteça, você pode pedir pensão alimentícia para os seus filhos, tá? Pensão alimentícia, ou alimentos, como é tecnicamente chamado na justiça, ele se dá pela consanguinidade, ou seja, pelo parentesco para cima ou para baixo. Você pode pedir alimentos para o pai, na falta do pai para o avô, ou para o filho, na falta do filho para o neto. Você pode pedir, desde que tenha consanguinidade, ascendentes e descendentes é o nome, tá bom? Basta procurar um advogado ou então marcar uma consulta comigo aí, mesmo que seja online, não tem problema. Basta marcar essa consulta pelo telefone que aparece na tela aí, tá bom? Eu já esperava isso, né? Sempre haverão aqui nesse programa, eu tenho certeza, perguntas relacionadas a alimentos, porque é uma das causas que mais aparecem na justiça. São ações que são muito complicadas, muitas vezes com problemas familiares muito sérios. É muito comum ex-marido ou pai que se recusa a prestar alimentos, ou que estão condenados pela justiça a prestar alimentos e não prestam alimentos, atrasam constantemente alimentos, deixam de pagar e muitas vezes vão até presos, porque, vejam bem, se você deixar de pagar durante 3 meses os alimentos, o alimentado, muitas vezes a mãe das crianças, vai na justiça e pede prisão civil por conta dos alimentos. A pessoa vai presa mesmo, só sai quando pagar. Já os alimentos que estão atrasados há mais de 3 meses, a pessoa tem que entrar com uma ação de execução de alimentos, cobrando todos os atrasados com juro, correção monetária, etc, etc, tá certo? E não adianta dizer, eu não tenho, eu estou desempregado, tá? Avisasse antes. Não dá para você se defender de uma ação de cobrança de alimentos, dizendo que perdeu emprego e tal. O que você pode fazer, quando for preso, é justificar para o juiz, para que ele te solte, justificar por que você não pagou. Então tem que comprovar que você está desempregado, ou tem que comprovar que aconteceu alguma coisa que você ficou sem dinheiro. Fora isso, você vai preso. As ações de alimentos são muito complicadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental. Quase todos os fóruns do Estado de São Paulo têm um departamento que chama Sejusc. Eles têm todo um pessoal treinado lá no Sejusc, que é pessoal de psicologia, pessoal de assistência social e próprio funcionários do judiciário mesmo. Eles muitas vezes recepcionam as famílias. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês,
todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.